The Beginning After the End, capítulo 433, um certo estado no tempo. O cubo preto fosco estava na cama à minha frente, seu peso pressionando a superfície do cobertor macio. Era pesado, enfadonho e frustrantemente vazio, sem qualquer indicação de que se tratasse de algum repositório de grandes insects. Se eu não o tivesse recebido do último destino remanescente, além de já ter trabalhado no longo e frustrante processo de desbloquear as duas primeiras pedras angulares, eu poderia ter desistido dele como uma relíquia quebrada rica em éter e simplesmente absorvido o poder. Sylvie estava sentada ao pé da cama com os joelhos dobrados contra o peito, o olhar distante enquanto passava pelo cubo para focar em algo muito distante. Ela se mexeu ligeiramente, uma carranca puxando os cantos dos lábios. Ela estava preocupada desde a transmissão, embora mantivesse seus sentimentos em segredo. Nossa jornada de volta ao segundo nível das Relictombs foi relativamente tranquila. Sylvie não havia experimentado uma repetição de sua primeira incursão nas Relictombs, o que nos permitiu voar através da zona das árvores gigantes e diretamente para o portal de saída. Um contingente de soldados de Noir esperava por nós, junto com minha irmã. Ele provou ser um enigma para os sangues superiores, já que ninguém sabia onde ela se encaixava em seu estrito sistema de castas, permitindo que ela fizesse o que quisesse, o que aparentemente incluía importunar e mandar em esquadrões inteiros de grupos de batalha de sangues elevados. Nosso reencontro durou pouco, pois eu corri para dar a notícia a Ceres. Essa conversa também foi breve, pois ela pediu um tempo para considerar o que isso significava para nossos planos. Grata por isso, fui para um quarto no Dreat Craven para descansar. Depois de uma hora de meditação silenciosa e absorvendo o éter ambiente, descobri que minha mente estava muito confusa para descansar e, assim, como sempre acontecia desde que fui recompensado com a primeira pedra angular, descobri que estava concentrado em uma relíquia de Jin como forma de focar minha mente. Agora, olhando para ele, tive que me perguntar o que esperava realizar. Ao contrário das duas primeiras pedras angulares, não consegui nem entrar totalmente nesta. Quando o meu éter o impregnou, senti-me puxado para dentro como antes, mas em vez de fazer a transição para o espaço etérico, representado anteriormente por uma espécie de parede de energia roxa, fui empurrado para trás. A coceira frustrante em meu núcleo só parecia tornar o foco mais difícil. Reconhecer a cicatriz piorou a coceira, e não pude deixar de me concentrar nisso, minha mente cavando aquela coceira como se fossem unhas. A éter não permaneceu mais ao redor da ferida. Além da cicatriz, meu núcleo parecia ter curado completamente e eu não senti nenhum efeito na minha capacidade de canalizar ou armazenar éter. Mas isso não tornou a coceira menos irritante. Liberando uma pequena quantidade de éter do meu núcleo, arranhei sua superfície para aliviar a coceira, mas não adiantou nada. Afinal, a sensação não parecia estar no meu âmago, mas no fundo da minha mente. A pior parte é que eu não sabia se era uma sensação física real ou apenas um pensamento que não me deixava ir. Eu ciclo mais éter, empurrando para fora e reabsorvendo, um desespero crescente para coçar a coceira que inchava em meu peito, misturado com a frustração de que a ferida havia deixado para trás essa cicatriz, como um memorial ao meu fracasso. Apesar de ter sofrido muitos ferimentos, alguns deles ainda mais graves, nunca fiquei com dor ou desconforto persistente, desde a minha descoberta do éter. Talvez focar nisso esteja apenas piorando as coisas. Sylvie sugeriu. Tive flashbacks duplos de memórias de ambas as minhas infâncias, quando minha mãe e o diretor Vilbeck explicaram pacientemente que coçar minha pele irritada só pioraria a coceira a longo prazo. Suspirando, afastei minha mente da sensação. Eu precisava ser intencional e determinado na forma como pensava, ou não pensava, sobre isso. E então forcei minha concentração de volta à pedra angular. Colocando minha mente em um lugar mais calmo, ativei Realm Art e comecei a tentar manipular o éter da pedra angular de várias maneiras. Imbuir diretamente o éter nele atraiu minha mente para ele, mas fui rejeitado sem nunca entrar no próprio reino da pedra angular interior.
Cutucar e cutucar o éter e mana inerentes à relíquia fez a estrutura interna tremer de uma forma desconfortável, como se eu estivesse em risco de quebrá-la, mas não fiz nada para abri-la para mim ou revelar seu conteúdo. Não sei por que estou tão preocupado em quebrá-lo, é como se já estivesse quebrado. Eu parei, a compreensão limpando minha frustração e substituindo-a por uma súbita excitação cautelosa. A carranca de Sylvie se aprofundou e ela se endireitou, me observando em silêncio. A cicatriz em meu núcleo coçou novamente quando eu a ativei, empurrando mana para o Requiem de Aroa. Partículas etéricas escorreram pelos meus braços e saltaram para a pedra angular, zumbindo sobre a superfície fosca antes de serem atraídas para dentro da relíquia. Fechando os olhos, deixei minha mente fluir com eles e novamente fui puxado para dentro. A escuridão se estendia diante de mim, cheia de pontos distantes de luz. Então fui desconfortavelmente desviado de volta para meu próprio corpo. Você sentiu isso? Eu perguntei, animado demais para ficar desapontado. Algo estava definitivamente diferente daquela vez. Sylvie balançou a cabeça e se aproximou um pouco mais. Mas por quê? A runa divina me permite avançar o tempo através de um item, voltando no tempo em algo que está quebrado. Considerei o portal de saída da zona nevada onde conheci Três Steps e as outras Shadow Clavos. Então me lembrei das visões de um futuro potencial que tive ao tentar desbloquear o insight daquela primeira pedra angular. Seja por causa de minhas próprias falhas de compreensão ou por algum limite natural devido à minha afinidade com as artes do Etherspation, eu não consegui dominá-las, não da maneira que fiz com Realmeart. Existem limitações. Mesmo assim, eu estava ansioso para continuar tentando, agora que havia feito algum progresso, ou pelo menos achava que tinha feito. Ativando o Requiem de Aroa novamente, deixei as partículas de ametista gravitarem em direção à pedra angular por conta própria, sem controlá-las diretamente. Eu propositadamente segurei minha mente, não querendo ser atraído para a pedra angular apenas para ser forçado a sair novamente, o que me impediria de acompanhar o progresso da runa divina. Partículas etéricas zumbiam sobre a pedra angular, algumas afundando nela, mas apenas logo abaixo da superfície. Eu as senti penduradas ali, suspensas, quase tremendo com um propósito reprimido enquanto minha intenção anulava a inclinação natural das partículas. Tive certeza de que o Requiem de Aroa era a chave, mas algumas chaves giravam de maneira diferente de outras. Minha intenção, eu percebi. Assim como tive que considerar propositalmente a cicatriz de uma certa maneira para evitar que ela penetrasse em minha mente consciente, também tive que canalizar a runa divina com uma intenção específica. Porque não me permitiu simplesmente consertar um objeto estático, mas manipular a maneira como o tempo atuou naquele objeto. Essa foi a chave. A relíquia não estava quebrada ou precisando de conserto, mas talvez tivesse que estar alinhada com um certo estado em que estava a tempo de ser aberta. Engenhoso, murmurei, imaginando a mente do Dijin que havia criado tal quebra-cabeça. Sentindo-me começando a sorrir, ajustei a maneira como segurava a runa divina em minha mente e comecei a empurrar o éter canalizado através da pedra angular. Eu imaginei isso não como consertar algum componente interno quebrado, mas sim como atrasar os ponteiros de um relógio, colocando uma série de engrenagens em movimento interno. À medida que essas engrenagens metafóricas giravam, eu pressionava a relíquia, tentando entrar no reino fundamental interior. A sala ficou escura novamente. E lentamente, muito lentamente, o escuro deu lugar ao roxo ameixa, depois ao rosa claro, e finalmente me encontrei diante de uma parede de energia ametista. Funcionou, mas não fui atraído através da barreira etérica, nem pude entrar nela. Mas agora eu sabia o que precisava ser feito. Havia 4 pedras angulares. Cada um deles foi necessário para progredir na minha compreensão do aspecto do destino. Já que o Requiem de Aroa me trouxe a este ponto com minha mente enredada na pedra angular, canalizar o éter para Realmeart levou tempo. Minha conexão com a runa divina parecia distante e hesitante, mas eu tinha certeza do meu caminho e nunca duvidei do que estava tentando fazer.
Dezenas de linhas brancas de mana pura apareceram em minha visão, saindo de fendas estreitas na barreira, invisíveis sem a visão das partículas de mana. Inclinando-me para frente, entrei em uma das lacunas. Ele esculpiu o éter como um labirinto, mas seguindo o rastro de mana eu passei facilmente. E apareceu dentro do que eu só poderia descrever como uma tempestade elétrica etérica. Nuvens violetas de éter explodiram com raios de mana branca e quente com um barulho semelhante ao de vidro quebrando, os clarões vindo um após o outro com uma frequência nauseante. Em poucos instantes, senti minhas têmporas começarem a doer e queimar, minha consciência já sendo atraída para fora do reino da pedra angular e de volta ao meu corpo. Cerrei os dentes e me inclinei para a sensação, forçando o meu caminho para frente. O raio de mana me atingiu e minha mente voltou a uma lembrança. Tudo bem. Estou bem, Art. A voz de Tessia. Gentil. Suas mãos, uma carícia suave. Afundei no chão frio e duro. Soluços saíram da minha garganta. Cabeça apoiada no colo de Tessia. Suas mãos eram quentes, mantendo-me ancorado, sua voz como a magia de um curador, aliviando a dor. Um segundo raio me atingiu de uma direção diferente. De repente, a emoção desapareceu, deixando-me vazio. Enquanto considerava as ramificações da colisão da tecnologia e do avanço mágico, ponderando como seria de Katen daqui a 3, 4, até 500 anos. Clarão. A bile subiu no fundo da minha garganta quando minha mente foi puxada para a memória de uma palestra sobre diferenciação de bestas de mana enquanto eu estava na Academia Shirus. Clarão. 8 anos de idade. Uma empregada parada na porta de uma propriedade nobre, olhando para mim com curiosidade. Olá. Meu nome é Arthur Levin. Acredito que minha família está atualmente residindo nesta mansão. Posso falar com eles? Uma voz familiar ao fundo. Eleanor Levin. Aí está você. Você tem que parar de correr para a porta da frente toda vez que alguém. Os olhos da minha mãe, arregalados, as palavras parando no meio da frase, uma tigela caindo de suas mãos. Na frente da minha mãe, uma garotinha, olhos castanhos deslumbrantes, olhando para mim com curiosidade inocente, tranças marrom acinzentadas em cada lado da cabeça. Raio após raio me atingiu, me empurrando de um pensamento, memória ou consideração aleatória para o próximo, até que senti como se meu crânio fosse se partir ao meio. Eu soltei, e o reino da pedra angular me jogou para fora. Meus olhos se abriram, ardendo de suor. Sylvie estava bem ao meu lado, com um pano na mão, tentando inutilmente limpar meu rosto. Aí está você. Eu estava muito preocupado. Você ficou em branco por um tempo, como se sua mente estivesse totalmente vazia. Meu coração batia forte no peito e a dor atrás dos meus olhos ainda estava muito presente. Desculpe, pensei, minha garganta estava seca demais para falar confortavelmente. Foi diferente desta vez. Doloroso. O que você viu? Sylvie cutucou minha mente e eu me abri para ela, projetando os eventos dentro da pedra angular para frente. Oh. Eu vejo. É uma fechadura, eu acho. Para superar isso, preciso do insight contido em a pedra angular que faltava, Sylvie disse em voz alta enquanto eu pensava nisso. Ela balançou a cabeça. Presumo que você priorizará encontrá-lo, então. Suspirei e esfreguei os olhos. Parece que sim. Talvez você devesse dar um passeio. Sylvie sugeriu, passando-me a toalha úmida. Tenho certeza de que sua irmã gostaria de falar com você por mais de alguns minutos. Você poderia vir me visitar, você sabe, a voz de Regis se intrometeu do outro lado da zona. Só porque estou com a cabeça presa em uma jarra e você pode se comunicar telepaticamente comigo através das relictombs não significa que o gesto não seria apreciado. Além disso, acho que posso estar me transformando em apuros aqui. Eu sorri apesar de tudo e trabalhei meus dedos contra o peito. Sob a pele, meu pulso já batia mais devagar, mas isso só trouxe a atenção de volta para meu núcleo drenado e para a cicatriz que coçava em sua superfície. A sensação disso apagou o sorriso do meu rosto. Sim, é melhor eu verificar como estão todos, admiti, me espreguiçando enquanto me levantava. Chegando.
Sylvie balançou a cabeça antes de cair no espaço que eu havia desocupado. Sinto muito, Arthur. O que aprendi quando entramos nas Relictombs pela primeira vez, e com a nossa luta agora, sinto que preciso de algum tempo para processar. Esses poderes ainda não parecem meus. Só preciso de algum tempo para considerar tudo. Eu posso ajudar se você quiser, eu disse, não querendo realmente sair da sala ainda. Ela deu uma pequena sacudida de cabeça. Eu estava planejando fazer Regis me ajudar. Como minha caixa de ressonância, eu acho. Legal, algo para fazer, ele pensou para nós dois. Entendendo o que ela quis dizer, eu baguncei o cabelo do meu vínculo, ao que ela respondeu dando um tapa na minha mão de brincadeira, e saí da pequena sala. Um dos criados estava parado no topo da escada e, quando me viram aparecer, apressaram-se, fizeram uma reverência e disseram: Lady Cerise saiu, mas queria que eu informasse que ela tomou uma decisão e agradeceria a oportunidade de falar com você o mais rápido possível. Ela pediu que eu não incomodasse você, mas esperasse até. Levantei a mão, cortando-os. Obrigado, eu aprecio isso. Mensagem recebida. Eles se curvaram e saíram correndo, desaparecendo escada abaixo. Eu segui mais devagar, verificando se havia ele e Kaera Oshu nos quartos ao redor do meu, mas eles não estavam presentes. A taverna abaixo também estava vazia, exceto por alguns guardas. Mais dois estavam do lado de fora da porta, mas não disseram nada quando passei. Pensei em perguntar sobre os outros, mas percebi quase imediatamente que não era necessário. Um estrondo ressoou pela cidade e pude sentir a mana de Shu do outro lado da zona. Seguindo o barulho de repetidas explosões contundentes, ultrapassei os limites da vizinhança dos ascendentes e me encontrei em um parque aberto, a grama verde brilhando sob o falso céu aberto. Árvores frutíferas pontilhavam o parque, proporcionando sombra para mesas e cadeiras onde um punhado de sangues nobres, cuja posição estava clara apenas por causa de suas roupas, sentavam-se e jogavam disputa dos soberanos. Uma explosão de mana sacudiu as folhas das árvores não muito longe, atraindo olhares de ira dos sangues elevados concentrados. Seguindo pela rua que passava por este parque, logo me encontrei em uma pequena arena ao ar livre. A meia-lua está enrolada em um campo de combate submerso cercado por um campo protetor de mana. Algumas dezenas de espectadores se reuniram, preenchendo as arquibancadas em pequenos bolsões para assistir Sylvie e Shu se enfrentando na arena abaixo. Os dois homens ficaram ligeiramente afastados, Sylvie falando deliberadamente enquanto repetia um movimento com o braço, mostrando algo a Shu. Não fiquei surpreso que Shu tivesse procurado Sylvie para treinamento sparring. Ao considerá-los puramente em escala de poder, Shu, uma meia fênix, superava em muito o retentor de sangue Vritra, mas Sylvie ainda era provavelmente o lutador mais poderoso da força de Ceres, e ele estava lutando ativamente em uma guerra enquanto Shu estava escondido abaixo de Beast Gladys, vivendo a vida de um pacifista. Fiquei afastado, meio escondido em uma das extremidades das arquibancadas, sem querer interromper os dois guerreiros, mas curioso para vê-los treinar. Imbuindo o éter em meus ouvidos, ouvi-se o rei continuar. Quanto a queimar-se como uma vela acesa, entendo o que você quer dizer. Seu corpo é poderoso e, como você sabe que pode esgotar sua mana rapidamente, você se inclina para isso, se esforçando bastante no início de uma luta. E, no entanto, isso só leva você a se esgotar ainda mais rapidamente. Seus instintos para a batalha são fortes, porém, não duvide de si mesmo nesse aspecto. No entanto, você depende muito deles. Para um inimigo poderoso o suficiente para enfrentar a força bruta do seu primeiro ataque, isso o tornará previsível. Você precisa de estudo para aumentar o instinto e ser capaz de variar suas táticas, especialmente quando você também busca se tornar mais eficiente. É isso que estou fazendo, disse Shu encolhendo os ombros largos. Sylvie assentiu. Claro. Agora, vamos trocar mais algumas rodadas.
Quero ver você colocar em prática o golpe que lhe mostrei. Shu recuou alguns passos e Silhouette assumiu uma postura defensiva, com as mãos para cima e o olhar focado. Shu saltou para frente, seus punhos estalando em uma série de golpes esmagadores. Silhouette usou força mínima para desviar os golpes, deixando a própria força de Shu ajudar na mudança sutil do equilíbrio de Silhouette. Eles fizeram uma pausa e Silhouette ofereceu uma correção no acompanhamento de Shu, depois repetiram o exercício novamente. Deixando minha audição aprimorada diminuir à medida que o barulho da luta aumentava, não conseguia entender a conversa e as instruções que passavam entre eles, mas vi como Shu se ajustou e melhorou rapidamente. Houve um foco intencional em seu treinamento que eu não tinha visto nele antes. Seu constrangimento nas mãos da foice, parecia ter sido a evidência que ele precisava de que sua linhagem por si só não era suficiente para lhe trazer a vitória. Apesar de ter mais do dobro da minha idade, mesmo considerando as minhas 2 vidas, Shu era, em muitos aspectos, apenas um menino. Sua mãe foi capturada, aprisionada e morta por Agrona, enquanto toda a raça de seu pai foi exterminada por Quezés. Ele se imaginou um vingador justo. Eu podia vê-lo fantasiando sobre atacar da fogueira para derrotar sozinho Quezés e Agrona, trazendo justiça para seu povo. Não precisei imaginar como ele se sentiu quando percebeu que isso não iria acontecer. Eles mudaram seu treinamento. Silhouette colocou Shu na defensiva e fez com que ele bloqueasse uma série de golpes cada vez mais poderosos. Depois de alguns minutos, Silhouette até desembainhou sua espada, forçando Shu a se defender com as mãos nuas. As rajadas de mana de cada troca soavam como trovões que ressoavam por toda a zona. Por alguma razão, ver Shu tão concentrado me ajudou a relaxar. Embora eu estivesse muito egocêntrico para reconhecer isso, estava preocupado com o que as consequências da nossa derrota fariam com ele mentalmente. Ele mostrar tal fortaleza mental parecia ser o melhor cenário, o que significava que eu tinha uma coisa a menos com que me preocupar. Saí da arena com um sorriso, minha mente voltada para Kaera e minha irmã. Demorou mais para encontrar Elire. Ela não estava no portal de ascensão e nenhum dos guardas ali estacionados a tinha visto. Laude, do Igloo de Noir, se ofereceu para enviar um grupo de busca, mas eu garanti a ele que não era uma emergência e continuei minha busca. A mana pura de Eli era única, mas não era tão visível quanto o show de Shu e Silhouette, e eu não conseguia sentir isso de tão longe. No final, foi algo totalmente diferente que me levou até ela. Enquanto eu descia o Sovereign Boulevard, usando Realmeart para procurar mana, quase esbarrei em Maila, que carregava uma cesta cheia de comida perfumada. "Professor", ela disse, dando um pequeno pulo de excitação. "Eu esperava encontrar você desde que ouvi que você estava de volta." Ela hesitou enquanto meu olhar se desviava dela para examinar a rua. Ela se virou para olhar por cima do ombro, franzindo testa. "Algo está errado." Esfreguei minha nuca, forçando um sorriso. "Não, estou apenas procurando minha irmã." Maila balançou para cima e para baixo na ponta dos pés. "Desculpe, é claro. Na verdade, é para onde estou indo agora." A ceifadora Ceres sugeriu que treinássemos juntos, Seth, Eleanor e eu, e estivemos enquanto você estava fora. Ela é voraz, sua irmã. Quase não para de treinar, mas então, ela me lançou um olhar incerto. "Suponho que isso faça sentido, considerando." Estendi a mão, oferecendo-me para pegar a cesta, e Maila a entregou. "Você pode me levar?" O rosto de Maila se iluminou como um artefato luminoso. "Claro. Acho que nos tornamos o que vocês poderiam chamar de amigos enquanto treinamos juntos." Até Seth relaxou um pouco com toda essa coisa de Katia, mas ela hesitou, subitamente insegura. "Achei que isso poderia tornar este lugar um pouco mais, divertido, sabe?" E ele parecia bastante aberta sobre sair com os Alatrianos, mesmo que sair fosse apenas um treinamento. Na verdade, eu fiz uma careta e seus olhos se arregalaram. "Espero que não tenhamos ultrapassado."
Talvez você não quisesse que ela fizesse amizade com alacrianos, não? Fico feliz em saber que ela tem gente a que não expressei que me sentia culpado por deixar ela ir caera, apesar de entender que era a melhor decisão. Ela sempre teve muitos olhos nela. Muita pressão por eu ser quem eu sou. Não consigo nem imaginar. Maíla perdeu o foco, seu olhar abatido, e de repente voltou ao momento. Certo, Eli. Ela é por aqui. Enquanto caminhávamos, Maíla mantinha um fluxo constante de conversa fiada, explicando a pesquisa na qual ela e Seta estavam ajudando, pelo menos tanto quanto ela entendia. Ela dançou desajeitadamente sobre o assunto de minha presença em suas vidas ser a razão de suas dádivas extraordinariamente potentes. Para ser honesta, na verdade, estou bem pronta para, você sabe, ir para casa. Ela me lançou um olhar rápido, avaliando minha reação. Não quero ir para a guerra em Dikaten. E eu realmente não quero lutar contra dragões. Ela estremeceu, envolvendo os braços em volta de si mesma. Pensei na mensagem de Agrona. Será que essas pessoas seriam realmente poupadas da sua ira se simplesmente concordassem em depor as armas e ir para casa, deixando toda esta revolta para trás e abandonando o que esperavam ganhar? Foi difícil imaginar. Mas certamente nem mesmo Agrona puniria crianças como Maíla e Seth por terem sido arrastados para tudo isso sem sequer entenderem o que estava acontecendo. Meus pensamentos ficaram presos em um obstáculo. Mesmo que não fossem punidos, ainda assim acabariam em guerra com Epiotos. Maíla era uma sentinela e potencialmente poderosa. Quanto tempo levaria até que ela acabasse exatamente onde a irmã de Seth tinha? Agrona poderia não puni-la, mas ele iria queimá-la como um graveto em seu conflito com Quezes, e ele nem sequer saberia que tinha feito isso. Espero que não chegue a esse ponto, eu disse depois de uma longa pausa. Uma curta caminhada depois, chegamos a um complexo vigiado. O mago no portão parecia conhecer Maíla de vista e deixou-a passar sem questionar. Ele me considerou por vários segundos antes de parecer tomar uma decisão e me acenar para o pátio externo. Eu ouvi o gemido baixo de Bow e o barulho das flechas de mana antes de ver Elire. Seu braço estava envolto em um molde brilhante de mana, seu arco em punho, uma flecha de mana conjurada contra a corda. Um campo de tiro ocupava ao lado direito do pátio, enquanto grandes portas se abriam para o resto do complexo. Um forte zumbido de mana veio de dentro e muitas assinaturas de mana circularam por todo o edifício. Bow olhou para cima e grunhiu. Eli olhou para mim por cima do ombro, as sobrancelhas franzidas em uma pequena carranca, depois voltou-se para o alvo e disparou a flecha. Ele se dividiu em múltiplas flechas no meio do voo, cada uma atingindo um alvo separado antes de explodir em rajadas controladas de mana que enviaram uma nuvem de destroços. Seth, que estava sentado contra a parede próxima com os olhos fechados, estremeceu e quase caiu do banco. Ele sorriu envergonhado ao abrir os olhos. Ao me ver ao lado de Maíla, o sorriso desapareceu. Levantei a mão em saudação, lembrando-me da última vez que o vi. Eu não o culpei por estar chateado comigo. Afinal, em um momento eu fui seu professor, até mesmo seu mentor, e no momento seguinte ele me viu lutar contra 2 foices antes de desaparecer de sua vida sem dizer uma palavra. Isso foi antes de ele saber que eu era inimigo de Alacria. Ei, olha quem eu encontrei. Maíla disse, seu tom animado soando um pouco forçado enquanto ela pegava sua cesta e corria para os outros. Eu trouxe a comida também. Seth me deu um aceno rígido enquanto pegava alguns pãezinhos recheados com carne e queijo. Ele imediatamente enfiou um na boca, olhando para o outro enquanto mastigava. Bow olhou para ele e rosnou alguma coisa. Ainda não estou com fome, disse ela, disparando uma flecha que espiralava em vários feixes de luz que brilhavam rapidamente, tornando-os difíceis de olhar. Bow rosnou novamente, desta vez mais baixo. Não. Eu preciso continuar. Meu braço está bem, ela respondeu, com uma ponta de raiva rastejando em seu tom. Maíla olhou de ele para Seth, depois me deu um sorriso desconfortável. De qualquer forma, ele conseguiu nos contar todo tipo de coisa sobre o seu continente. Tem sido muito interessante. Ela parou quando me aproximei da minha irmã.
Colocando a mão suavemente no braço de Eli, eu disse: se até Boa está dizendo isso, então provavelmente é hora de fazer uma pausa. Você vai se machucar, eu posso lidar com isso, ela retrucou, liberando a flecha empunhada. Ele fracassou e errou o alvo, explodindo inofensivamente contra uma parede de pedra. Fazendo uma careta, ela sacou e disparou um tiro rápido, fazendo a flecha se curvar e girar no ar, atingindo um alvo diferente. Observei em silêncio, meu foco em seu braço quebrado e na tensão que ela colocava nele cada vez que puxava o arco. Enquanto ela atirava, percebi que ela também estava ativando sua forma mágica para empurrar e puxar mana por todo o corpo em um exercício para fortalecer seu controle sobre ela, algo que Lyra disse que seria essencial para utilizar plenamente os feitiços que ela concedia a ela. Inteligente, pensei, orgulho misturado com preocupação. Ver minha irmã se esforçar tanto só me lembrou das muitas maneiras pelas quais eu havia falhado. Meu objetivo mais importante nesta vida sempre foi manter minha família segura. Foi difícil argumentar que eu tinha feito isso enquanto observava minha irmã ferida praticando matar nossos inimigos. Olhei para Seth e Maíla, que estavam sentados no banco comendo em silêncio. Maíla desviou o olhar tarde demais, tentando agir como se não estivesse ouvindo atentamente. Dando um passo mais perto da minha irmã, voltei meu olhar para os alvos à distância. Eu não conseguiria, eu disse baixinho, com medo de ver a expressão dela. Eu não pude salvá-la. Houve uma pausa antes de Eli disparar outra flecha. Sim, eu imaginei. Ela atirou em outro, depois em outro. Os pulsos de mana de sua forma mágica aumentaram significativamente e então, um tremor percorreu-a. Uma flecha desapareceu da corda do arco, e até mesmo seu lançamento pareceu falhar, a mana entrando e saindo ao redor de seu braço quebrado. Ela engasgou de dor, e o arco escorregou de sua mão e caiu no chão antes de cair de joelhos. Bo gemeu e correu até ela protetoramente, pressionando o nariz em seu cabelo e fungando. A luz dourada fluía dele, inundando ele. Maíla e Seta estavam de pé. Maíla cobria a boca com uma mão, enquanto a outra segurava a de Seta com força. Seta estava mordendo a parte interna do lábio e parecia nervoso. Estendi a mão para ele, mas ela afastou minha mão com a mão boa. Eu posso fazer isso sozinho. Ela retrucou, apertando o braço quebrado contra a barriga. Lentamente, mana tomou forma ao redor dele, recriando o elenco. Pelo suor em sua testa e pela maneira como seus ombros tremiam, eu sabia que ela estava sentindo uma dor incrível. Deixe-me, eu disse que entendi. Ela gritou, recuando e olhando para meu rosto. Qual é o sentido, afinal? Ela caiu de costas e enrolou o torso em volta do braço, lágrimas brotando de seus olhos cheios de raiva. Tivemos que sacrificar tanto, suportar tanto, você teve que deixar a mim e a minha mãe o tempo todo, e ainda não conseguimos nem salvar as pessoas que amamos. Sua voz ficou mais alta e rouca a cada palavra, até que ela começou a gritar. Eu quero o papai de volta. Quero Tess de volta. Quero o meu irmão de volta. Tudo que pude fazer foi ficar ali, deixando as emoções de ele tomarem conta de mim. Eu só estou tão brava. E me sinto tão impotente. Eu não posso fazer nada sozinho, não posso mudar nada. Não importa o quão forte eu fique, nunca serei forte o suficiente para fazer a diferença em uma guerra onde até você pode perder uma luta. E isso me assusta, Arthur, me apavora. Às vezes eu gostaria que todos nós ainda vivêssemos em Shirus, ou mesmo em Ashber, apenas uma criança rural normal como qualquer outra garota da minha idade. Eu poderia simplesmente olhar para essa grande figura chamada Arthur Levin e saber, no fundo, que ele iria proteger a mim e a todos que eu amava, resolveria todos os nossos problemas, e eu poderia deixar assuntos importantes para pessoas poderosas como ele. Mas não posso. Ela olhou nos meus olhos, sua mandíbula trabalhando enquanto ela cerrava os dentes. Porque essa mesma pessoa é meu irmão, e vejo como até mesmo as pessoas poderosas ao meu redor estão lutando, e sei que isso pode não ser suficiente, elas podem não ser suficientes, você pode não ser suficiente, e então eu tenho que fazer isso.
Alguma coisa, mas nunca serei forte o suficiente para que isso importe. As palavras saíram dela até que ela não teve mais fôlego, e então ela murchou, lutando para respirar, tentando e não conseguindo se manter sob controle. Quando estendi a mão para ela, Seth apareceu ao meu lado antes de se sentar na frente de Ellie. Maila sentou-se ao lado dela, passou um braço em volta dela e apoiou a cabeça no ombro de Ellie, sem se importar com a enorme besta de mana semelhante a um urso que se aproximava deles. Eu entendo o que você está passando, Eleanor, Seth disse hesitante. E você está certo sobre tudo isso, Vritra, mas sinto falta da minha irmã. E eu pensava o mesmo dela, sabe? Ele fez uma pausa, cerrando a mandíbula para conter suas emoções antes de falar novamente. Acho que nunca me senti tão desamparado como quando recebi a notícia de que ela havia morrido. Eu odiei vocês, Dicatianos, por isso, e odiei os sangues superiores e o clã Vritra por enviá-la. Mas, acho que me odiava ainda mais. Ela estava tão empenhada em conseguir a cura que eu precisava, sempre fui doente, frágil, e pensei que talvez ela não teria se oferecido como voluntária para tarefas tão perigosas se não fosse, bem, você entendeu. Ellie ficou quieta. Seja porque eles eram seus colegas ou simplesmente não eram seus irmãos, ela parecia mais disposta a aceitar o conforto que eles proporcionavam naquele momento. Professor Gray, Seth pigarreou. Arthur, seu irmão, ele foi a primeira pessoa que me fez sentir vista, como se eu valesse alguma coisa, desde que Circe morreu. Como se alguém realmente se importasse. Ele balançou a cabeça, um sorriso surpreso no rosto. E então eu descubro que ele nem é deste continente. Isso realmente me surpreendeu, sabe? Ele ficou sentado em silêncio por um momento, depois pareceu lembrar-se de que estivera falando. De qualquer forma, o que quero dizer é que você nunca sabe quem terá poder em sua vida, ou em quem você impactará a vida. Talvez você não seja tão forte quanto um foice ou um soberano. Não precisa ser assim que você muda o mundo. Talvez você seja gentil com alguém. O rubor subitamente subiu pelo pescoço até as bochechas. Eu não sei, eu só queria te dizer que você não está sozinho. Ele estendeu a mão e deu um tapinha na mão dela sem jeito antes de se levantar e dar um passo para trás. Tentativamente, ele olhou para mim pelo canto do olho. Sorri apreciativamente e ele olhou para o chão. Comecei a falar, querendo acrescentar alguma coisa, qualquer coisa, mas chamei a atenção de Bo. O urso guardião me deu um aceno de empatia e entendi o que ele quis dizer. Ela ficaria bem. O que precisava ser dito já tinha sido dito e ele estava em boas mãos. Retornando seu aceno, me virei e saí.